o fundo musical, por favor, que eu esqueci de passar. Glória a Deus, aleluia. Aleluias, glória a Deus. Amém. Quero convidar a amada igreja para se colocar de pé. Se você precisa da Bíblia, as amadas vão aí te ajudar. Amém? As crianças já estão lá na escolinha. 11. Hebreus 11. Pode se colocar de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Hoje, quando eu estava buscando a palavra, eu falei: Senhor, o que posso falar eu nessa noite? O que o Senhor tem para falar para esse povo nessa noite de primícias? Nessa noite de nós colocarmos em prática aquilo que essa geração tem estado tão perdida numa simples palavrinha de 2 letrinhas, chamada fé. Fé. Não tem sentido nós estarmos aqui hoje se não houver fé no nosso coração. Não tem sentido nós dobrarmos os nossos joelhos se não houver fé no nosso coração. A fé, ela move montanhas. Eu quero que você diga isso comigo. A fé, ela move montanhas. Eu preciso andar por fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento agora cada vida que vai ouvir a sua palavra. Aquele que chegou hoje, Senhor, meu Deus, desmotivado. Aquele que chegou hoje, Senhor, com a sua fé abalada. Aquele pelo qual nunca teve fé. Que hoje, assim como está escrito na tua palavra, se você não tem fé, me pede, que eu vou te dar. E ainda que a fé deles seja do tamanho de um grão de mostarda, que o Senhor venha acrescentar. Bia, você ligou aqui a câmera? Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos lá, exemplos de fé. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel oferece a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Fala assim comigo: pela fé, Abel oferece a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Vamos comigo. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda ele fala. Aleluias. Pela fé, fala comigo. Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Vem comigo agora. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você pode glorificar, glória a Deus. Vamos lá. Pela fé, Noé, quando avisado
a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro de justiça, que é a segunda fé. Vamos lá, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde ele estava indo. Pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces. Olha que profundo, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão, também a própria Sara, apesar de estéril e avançada de idade, recebeu poder. Receba poder aí, amados. Recebeu poder para gerar filhos, porque consideramos fiel aquele que havia feito a promessa. Aquele que te fez a promessa é fiel. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como a estrela dos céus e tão incontáveis como a areia da praia no mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo. Vamos lá no 20, no 20, 11, 20. Fala assim comigo: pela fé, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Olha aqui, pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxito dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses pelos seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo
ser maltratado